Agora eu vou dar uma boa noite pro Ney Franco, direto de Orlando, na Flórida. Tudo bem, ô Ney? Prazer te receber aqui no Arena mais uma vez, rapaz. Boa noite. Travou. Aí, você. Agora liberou. Alô? Prazer, agora sim. Falar com você, com os ouvintes aí do 98 BH, né? E principalmente falar do que a gente gosta, que é de futebol, né? Então, primeiramente, obrigado aí pelo convite para participar com vocês nesse horário nobre aí, né, do Rádio Mineiro. Sempre um prazer te receber aqui. Deixa eu dar uma boa noite também pro Gomide. Boa noite, Gomide. Tudo bem, Gomide? Boa noite, Everton. Grande abraço. Agradecer ao Ney Franco aqui pela presença no Arena 98 desta quarta-feira. Um abraço para todo o teleouvinte ligado aqui por todas as plataformas da 98. Tá a cara do coalhado, hein, Gomidão? Tá a cara do coalhado. Amanhã terá um destino final. Amanhã terá um destino final. Mas tá bonito. Tá bonito. Isso é charme, Alô, Gris, mas tudo bem, eu sou Gris? igual o Sansão. Eu tenho medo de perder as forças. Acontece. Tudo bem, Gris? Boa noite. Tudo bem, Everton? Boa noite. Boa noite a todo mundo que acompanha aí o Arena 98. Um abraço especial ao Ney Franco, grande convidado dessa noite. De boa resenha aqui no Arena 98. Mais uma. Alexandre Silva. E aí, Ale? Tudo bem, Ale? Tudo bom, Everton. Boa noite. Só lembrar, rapaziada, pra quiser participar, mandar perguntas aí pro Ney Franco, uma resenha boa com ele aqui também. Pode interagir com a gente. Claro, o WhatsApp também no nosso Twitter. Boa noite pra vocês também, pro Ney Franco. Prazer receber ele aqui no Arena 98. Ô Ney, você perdeu o Michael pro Flamengo e entrou dinheiro demais lá. Eu imagino que tenha dinheiro até nos armários lá do seu clube, porque entrou muito dinheiro, que o Michael foi vendido por uma boa grana. E já te avisaram aí que o Léo Senna tá vindo pro Atlético ou ainda não te falaram, hein, Ney? O Everton, bom, deixar um abraço aí pro Léo Gomide, pro Vinícius, para o Alexandre também, né? Prazer estar com vocês. Bom, em relação ao Michael, foi uma venda que na avaliação do Goiás foi uma venda no preço, né, que o atleta valia, né, um pagamento também dividido em 3 partes, né, já entrou o primeiro pagamento, se não me engano agora no mês de julho é a segunda parcela, logicamente que é um dinheiro que ajuda muito, né, o clube. O Goiás é um clube que tem uma estrutura muito grande, com um centro de treinamento com 8 campos, mais um estádio, então tem o seu custo elevado, além da folha salarial, principalmente do seu futebol profissional. E logicamente o Goiás, como a maioria dos clubes brasileiros, né, em alguns momentos fica dependente de uma boa negociação. Então, na avaliação do Goiás, essa negociação, nós perdemos um jogador com uma qualidade técnica muito boa, mas financeiramente, né, com certeza é um dinheiro que vai ajudar os caixas do Goiás, principalmente para fechar essa temporada, que está sendo uma temporada muito anormal, né? Em relação ao Léo Senna, é um jogador que está num momento muito bom. Ano passado fez um campeonato brasileiro com muita excelência. Esse ano começou muito bem também, né? As últimas informações que a gente teve, né? O Léo é um jogador que esse ano já teve o Vasco da Gama, o Palmeiras interessado no atleta, vão à frente, né? Porque o Goiás tem um número que ele acha interessante pelo atleta e a maioria dos clubes não consegue chegar a esse número, né? E parece que agora existe realmente uma negociação com o Atlético, mas aparentemente eu acho que é uma negociação que não vai dar certo, e eu fico como treinador torcendo porque o atleta fica conosco no Goiás, né? Porque é um atleta que está atualmente me atendendo muito bem nessa parte técnica, e logicamente que a gente tem um jogador como o Léo com essa qualidade no excelente, principalmente nós que temos um campeonato brasileiro dificílimo, uma ambição de chegarmos longe dentro de uma Copa do Brasil. O Léo com certeza é um jogador que faz falta se realmente ele sair. Bom, então tá aí o Ney dizendo que há uma negociação, mas que tudo está apontando para que ele permaneça no Goiás. Vamos esperar aí cenas dos próximos capítulos. Passar a bola para o pessoal do estúdio. Gris Gomide e Alexandre Silva. Ney Franco na bola. Ô, Ney Franco, Vinícius Gris, boa noite, muito legal ter você de novo com a gente aqui no Arena 98. Antes da gente falar dessa paralisação, dos impactos e do futuro, queria falar um pouco do que já rolou de bola nessa temporada, né?
O Goiás fez uma reformulação bem grande no elenco e confesso que achei bem interessante as opções, as apostas que fez no mercado, né? Trazendo alguns jogadores muito experientes, com rodagem inclusive na Europa, né? O Sandro, Daniel Bessa, e trazendo alguns jogadores mapeando o mercado sul-americano, o Queco, o Juan Pintado, alguns jogadores do mercado sul-americano que não estavam aí nos holofotes talvez dos grandes clubes, mas que o Goiás apostou. Queria que você falasse um pouco desse trabalho de reformulação que foi feito no elenco do Goiás para essa temporada e principalmente do maior revés que você teve, que foi a eliminação cedo na Copa Sul-Americana. Imagino que era um campeonato que vocês gostariam de ter avançado mais. Vinícius, o Goiás terminou a temporada de 2019, né? Finalizamos em 10º colocado no Campeonato Brasileiro, faltando 2 rodadas para o término do Brasileiro, com a possibilidade real de lutar com a vaga na Libertadores, tendo em vista que o 8º colocado foi para a pré-Libertadores, né? E depois disso a gente começou uma remontagem do elenco. Nós contratamos 13 atletas para essa temporada e perdemos alguns jogadores. Entre os jogadores que a gente perdeu, a gente já citou aí, né, o Michael, perdemos também o Iago Felipe, que é um volante que foi para o Fluminense, né? E esses 13 atletas que foram contratados vieram com característica diferente. Primeiramente, 4 jogadores sul-americanos, né? Jogador que a gente precisava de um tempo para adaptação desses atletas conosco, né? Trouxemos 2 jogadores que estavam na Europa, um deles é o Sandro, né? Que estava há muito tempo no futebol europeu, há 6 meses sem jogar. Esse jogador precisava de um tempo de readaptação. E trouxemos o Bessa, que é um jogador brasileiro que fez a base toda na Itália. Teve uma certa dificuldade no início da temporada, quando a gente começou os treinamentos no início de janeiro, e logo depois a gente tinha, logo no mês de janeiro, um confronto pela Sul-Americana, né? Por ter uma equipe nova, dar primeiro uma base física para essa equipe. À medida que as sessões de treinamentos foram entrando e a gente usou o campeonato goiano para a gente rodar muitos jogadores, porque a primeira parte do campeonato goiano ela é muito fraca, né? São 12 equipes, onde classificam 8 equipes, e a gente aproveitou essa fase para a gente rodar alguns atletas. Mas na Copa do Brasil a gente conseguiu aos poucos encaixando essa equipe. Dessa forma a gente já passou por 2 fases da Copa do Brasil, eliminando o FAST e depois eliminando o Santo André em São Paulo. O Santo André estava num momento muito especial, liderando o Campeonato Paulista. A gente ganhou lá de 2-0 e a gente fez o primeiro jogo da terceira fase contra o Vasco no Rio, onde ganhamos de 1-0. Nesses confrontos da Copa do Brasil, a gente usou força máxima e a equipe jogou bem, se portou bem nessas 3 partidas. O que nos dava um alento da gente iniciar o Campeonato Brasileiro com a equipe muito bem distribuída dentro de campo, bem treinada. E a pandemia e a paralisação do campeonato estadual e Copa do Brasil veio no momento onde a nossa equipe estava crescendo e tínhamos uma expectativa enorme, principalmente de uma classificação diante do Vasco, né? Mas a gente trouxe realmente alguns jogadores interessantes, que podem ser alguns jogadores aí desconhecidos do mercado e que podem, no final da temporada, ser valorizado, assim como foi o Michael na temporada de 2019. Léo Gomide. Ney Franco, boa noite. Prazer em conversar contigo novamente, né? Ainda seguindo um pouco nessa linha a respeito dessa reformulação que você teve que fazer do Goiás do ano passado para 2020, né? Você perdeu o Michael, né? Como destacado pelo Everton na nossa introdução aqui. Um jogador que, entre os 20 atletas que mais participaram de ataques que geraram gols na competição, ele foi o 16º, né? O mais influente do Goiás nesse quesito. E aí eu te pergunto, né? Como que é dar um passo, eu não sei se é adiante, mas como mudar, né, uma característica de um time que, por exemplo, numa retomada de bola tinha um atleta muito rápido e muito habilidoso
para chegar ao gol do adversário e em pouco tempo, né? Seja num contra-ataque ou seja numa bola roubada no campo de ataque já. Como mudar isso na estrutura do time, no dia a dia dos treinos? É algo que você acredita que já encontrou no Goiás ou teve que mudar muito com relação à ideia do ano passado para cá? Léo, a minha ideia é da gente manter a mesma estrutura de jogo. Eu gosto muito de montar equipes, né, com esses dois homens abertos, do lado direito e do lado esquerdo, jogadores com velocidade, com força física, né? E me cabe como treinador, né, para manter essa estrutura, procurar alternativas no meu elenco, né, ou ir nas categorias de base, achar jogadores dessa característica, ou ir no mercado. Então a gente foi no mercado, eu trouxe 2 jogadores para jogar nessa posição. Eu trouxe o Queco. O Queco, ele é um jogador argentino feito, né, criado nas bases do River Plate e estava no futebol mexicano durante 5 temporadas, né, e ele tem essa qualidade de ser jogador da beirada, né? E além disso eu trouxe também o Vitor Andrade, que é um atleta que foi formado na base do Santos, um jogador também de beirada de campo, tem muita qualidade, é um jogador que a gente tem uma responsabilidade enorme de recuperar a carreira desse atleta. Esse atleta estava em Portugal, ele tem um talento enorme, então o Vitor, ele está muito compromissado com essa temporada, então eu acho que pode estar aí esses 2 jogadores, né, aliado a outros jogadores que já estavam no elenco para suprir essa perda do Michael, né? Então nós temos uma estrutura de jogo. Essa estrutura, ela passa por ter uma linha de 4 ali atrás, 2 laterais, 2 zagueiros, né? No meio de campo ali, esse posicionamento de um volante ou 2 meias, ou 2 volantes e um meia, e a forma do ataque que eu gosto de posicionar, um homem aberto na direita, na esquerda, com um atacante mais de referência dentro da área. No nosso caso hoje, né, a gente tem todos os jogadores disponíveis no elenco para 2 opções para cada posição dessa, né? Então me cabe agora, aí é o que a gente está fazendo, ir para campo, treinar, acertar essa equipe taticamente, né, para que a gente possa ter, né, bons resultados dentro da temporada, tendo em vista, né, que nós vamos fazer uma aposta, um grande desejo de a gente surpreender, principalmente em termos de Copa do Brasil. Ô Ney, você tá falando aí aliás, 8 não, 7h52. Olha, antes da sua pergunta, da sua pergunta, deixa eu só dar um recado rápido aqui, mas é rapidinho, não vai nem te atrapalhar não, só falar rápido aqui da O2, do Grupo Orange. Eu já quero falar das seminovas, da O2 BH seminovas, da O2 BH do Grupo Orange. O que você quer comprar a sua seminovas, eu arrumei uma complicação para falar seminovas Grupo Orange, meu Deus. Então, se você quer comprar uma motocicleta, o Ney gosta de uma motocicleta, então se você quer comprar uma motocicleta, quer uma Harley, quer uma Triumph, quer uma Ducati, quer uma Kawasaki, vá ao Grupo Orange, uma seminova dessas marcas, tem um estoque e um showroom à sua disposição. No atendimento agendado você chega, conhece todo o estoque, escolhe a motocicleta que você mais agradar e já fecha negócio na hora, porque é fácil. Agora, se você quiser uma 0 km, Ducati, Kawasaki, KTM, uma Yamaha ou uma Dafra, também está no Grupo Orange. Só que tem um detalhe, você na compra de uma motocicleta seminova no Grupo Orange, você tem um monte de vantagens. Primeiro, vantagens que facilitam a compra. E segundo, porque você tem naked, esportiva, custom, big trail. Então você escolhe. Seminovas Grupo Orange. Você pode inclusive acessar no Instagram, Seminovas Grupo Orange. Você já vai conhecer parte do estoque para fechar negócio depois. 2512-2200. 2512-2200. Deixe o Grupo Orange realizar seu sonho em 2 rodas, Alexandre Silva. Muito bem, eu só queria saber do Ney Franco, né? A gente tá falando aí do Goiás, de toda essa mudança no elenco e tal. Eu queria saber dessa situação financeira, né? Com relação à pandemia, Ney. Porque aqui, Atlético e Cruzeiro, né? Já anunciaram aí cortes nos salários, essas coisas todas. Como que tá o Goiás financeiramente? Né? Vocês tiveram redução de salário? Qual que é a projeção
de vocês aí também para o restante da temporada, devido a essa paralisação do futebol? Alexandre, o Goiás, como qualquer equipe do futebol brasileiro, né, tá com problemas financeiros, né, nessa parada, né? Logicamente que o Goiás é um clube estruturado, mas essa parada fez com que a gente negociasse, né? Tanto nós da comissão técnica como os atletas, nós negociamos aí os 2 últimos meses, né? Mas foram combinações que dentro de uma realidade que a gente sabe que o Goiás no dia 5, né, chega e tem condições aí de atender e pagar, né? O Goiás, ele é caracterizado no mercado como um clube organizado nessa parte financeira, mas como qualquer clube brasileiro, né, está passando o aperto porque com essa parada para de entrar dinheiro, os patrocinadores acabam saindo, então acaba deixando de entrar dinheiro, né, das cotas de televisão que diminui, a entrada também nos jogos, né, as campanhas do sócio-torcedor acabam diminuindo, então tem um reflexo direto na economia. E é um clube, e além disso, além da folha salarial, é um clube que tem, como eu falei anteriormente, uma estrutura muito grande de centro de treinamento, né, tem as suas categorias de base, além do centro de treinamento tem um estádio também, né, que é o Serrinha, e em torno desse estádio tem todo um complexo esportivo que atende as escolinhas, né, de vôlei, de futebol, de natação, de basquete, e nesse período agora está tudo parado, então significa que não entra receita. Então, nesses 2 últimos meses, né, o mês de abril e maio, foi feito um acerto com comissão técnica e atletas, né? E a gente espera que no mês de junho agora volta tudo dentro da normalidade. Ney, tem uma pergunta aqui de um telespectador nosso, de um teleouvinte, na verdade, que é o Thiago Lemos. Ele está perguntando aqui, ó, pergunte ao Ney, pedindo para você falar das características do Léo Senna, se você gosta que ele atue como primeiro ou segundo volante, qual é o ponto forte dele, se é um jogador dinâmico, se você acha dinâmico, se tem qualidade de passe, pedindo para você analisar o Léo Senna, o Thiago Lemos, na esperança de que você erre a previsão, eu imagino, na esperança de que o Léo Senna venha para o Atlético, deve ser torcedor do Atlético. Olha, o Léo é um jogador de 24 anos, é um jogador que teve uma boa formação na base do Goiás, né? Vem aí praticamente há 4 temporadas jogando na equipe principal, né? Mas na temporada de 2019, né, e agora, né, o Léo, ele chamou a atenção de vários clubes do futebol brasileiro devido a um posicionamento dentro de campo, né? Ele é um volante que ele dá uma qualidade na saída de bola, ele faz muito bem essa transição da defesa para o ataque, né, com muita qualidade, com passe muito bom e conduz bola e geralmente ele chega, né, ali no setor do meio de campo e acha muito bem os meias de ligação, acha muito bem os atacantes, né? E o forte dele é isso, é essa ligação, jogador de passe bom, isso de posse de bola. Sem posse de bola, ele é um volante, mais um primeiro volante que joga muito bem posicionado. É um volante, não vai ficar vendo o Léo para um lado e para o outro, ele sempre joga muito bem posicionado, e parece que por causa dessa posição dele, a bola sempre vem em cima dele. Se você for ver a estatística do time brasileiro, ele é um dos jogadores que mais rouba a bola, né, no futebol brasileiro. E por ser volante, é um dos jogadores que mais sofre falta, porque ele pega essa bola, além do passe, ele conduz. Então, essa ligação dele, em alguns momentos, provoca essa questão dele receber muita falta. Então, ele dá muita qualidade em uma saída de bola. Então, ele é esse homem de construção ali, né, no sistema defensivo. Quando você rouba a bola, é aquele jogador que vem próximo do zagueiro e pega essa bola e dá qualidade na saída de bola. Quando a bola cai no lateral, ele aproxima e tem uma virada de jogo muito interessante. Além do passe curto, que não erra, ele tem os passes longos com muita qualidade, que o índice de acerto muito alto. Inclusive, ano passado a gente fez muitos gols de contra-ataque. Ele colocou algumas vezes o Michael na cara do gol, de bola roubada na defesa, e ele vira a bola com muita qualidade.
Então é um jogador muito talentoso, por isso que eu falo que eu, como treinador, né, torço muito porque o atleta fica conosco. Muito bem, muito legal. 8h07. Vinícius Gris pergunta para Ney Franco. Ô Ney, você tá falando da retomada dos Estados Unidos aí, queria que você falasse do planejamento do Goiás, né? Eu li que na semana passada, ou no início dessa semana, teve uma reunião até tensa com a presença do governo do estado e com os dirigentes do Goiás e do Vila, que tiveram ali uma diferença em termos de ideia para um retorno. Se eu não me engano, hoje ou ontem o governo do estado liberou a volta aos treinos dos clubes em Goiânia. Como é que tá a ideia do Goiás, o planejamento do Goiás? Você está nos Estados Unidos ainda, já tem aí uma previsão de data, uma ideia de como retornar e como você está se sentindo para esse retorno aos trabalhos? Nós temos uma previsão, né? Até ontem era uma previsão, ontem teve essa reunião com os presidentes dos clubes, né? Com o governador. Ao término dessa reunião, não foi definido nada, mas a gente já está com todo o protocolo para iniciar o treinamento dia 1º de junho. Hoje, o PTU, de Goiânia liberou os clubes para retornar aos treinamentos. Então, pelo prefeito da cidade, está liberado. Então, nós que somos profissionais, a gente já estava preparado para esse retorno. Então, o nosso CT já está sendo preparado para segunda-feira a gente recomeçar o nosso trabalho, assim como já começou lá no Rio Grande do Sul, aí em Minas também, principalmente em Belo Horizonte, o Atlético e o Cruzeiro também já voltou, não sei se o América voltou, mas o Flamengo já voltou no Rio de Janeiro, e agora no dia 1º a gente retorna aos nossos treinamentos, a não ser que tenha alguma virada a partir de amanhã, mas a gente já está autorizado pelo prefeito de Goiânia de utilizar o nosso CT e praticamente utilizar, trabalhar dentro do protocolo que foi apresentado para os órgãos responsáveis de saúde. Primeiramente o treinamento individualizado, depois um treinamento em pequenos grupos, depois até estender para essa parte coletiva do trabalho nosso do dia a dia. E nessa primeira parte, logicamente, que a gente vai priorizar a parte física dos nossos atletas, que nós estamos praticamente há 70 dias parados e a gente nunca passou por essa situação dentro de um campeonato. Ô Ney, você destacou em uma das suas respostas, a estabilidade financeira que tem o Goiás. É claro que vai encontrar algumas dificuldades no período aí pós-pandemia por conta de queda de receita, mas há algum tempo já o Goiás, por mais que recentemente tenha disputado o Campeonato Brasileiro da Série B, que inclusive você participou do acesso, mas é um clube equilibrado em termos de finança, E no Campeonato Brasileiro do ano passado, além do Goiás, mais 2 clubes que também apresentam um caminho que vem aí trilhando nessa questão de ter uma maior seguridade na questão de despesa e receita, que é o Fortaleza e o Bahia. Vocês 3, incluindo o Goiás, o Bahia e o Fortaleza, vocês conseguiram ficar à frente na tabela de classificação de 5 times que a gente considera daquele grupo dos 12 grandes do futebol brasileiro, que foi o Vasco, o Atlético aqui, o Botafogo, o Fluminense e o Cruzeiro, que acabou caindo para a segunda divisão. Com todo esse problema do calendário, você acha que é possível repetir isso em 2020, porque não sabemos quando vai começar a competição? Você acha que vai ter uma disparidade maior dos clubes chamados grandes? Como que você vê esse cenário? Se é possível repetir a mesma campanha? Léo, a gente está vivendo um momento atípico, Então, na realidade, a gente não tem... É ruim você voltar, por exemplo, o treinamento agora sem ter um calendário definido. Então, a gente não sabe se nós vamos concluir, por exemplo, o campeonato regional, A gente não tem um ponto de referência de quando será uma estreia dentro de um campeonato brasileiro, E quando vamos realizar o nosso segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil contra o Vasco. A gente fez o primeiro jogo no Rio, nós ganhamos de 1-0 e estávamos, isso foi na quinta-feira, teria o jogo na outra quinta e nessa semana, entre um jogo e o outro, parou o futebol no Brasil. Na realidade, a gente tem que fazer um estudo agora do calendário,
Então a gente sabe que a cada semana que não volta os jogos, nós vamos ter depois uma sequência de jogo domingo, quarta, domingo, e aquelas equipes que têm muitas competições, o calendário realmente vai ficar muito apertado. Neste momento, logicamente que entra, né, além da quantidade de jogadores no elenco, entra também o fator de qualidade, né? Então, eu, por exemplo, eu sou adepto da gente manter a mesma fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro, né? Turno, retorno, né, com 38 jogos e sair dali o campeão. Mas a gente já está percebendo que a demora para recomeçar, né, nós vamos ter aqueles jogos encavalados, um atrás do outro, ou vamos entrar na próxima temporada, no mês de janeiro e dezembro. Então, dentro dessa falta de datas, né, pelo menos para a gente ter um norte, é difícil você planejar quanto tempo a gente vai ficar treinando fisicamente, quanto que a gente vai passar esse trabalho para a parte técnica ou para a parte tática, né? Então, é o que a gente aposta, né? Eu acho que o Goiás hoje ele tem um bom elenco para disputar um campeonato brasileiro e uma Copa do Brasil paralelamente, mas como qualquer clube, né, tem que estar aberto às contratações, às oportunidades no mercado. Eu acho que vai ser um ano difícil para contratar devido às questões econômicas, mas eu acho que ao mesmo tempo nós vamos ter alguns jogadores no mercado disponível para contratação com valor um pouco baixo por causa da crise, talvez jogadores que vão estar até desempregados, né? Então nos cabe ter essa observação do mercado e depois dentro do campo ter a qualidade de treinamento de montar uma equipe forte para passar para os problemas que as equipes vão ter aí no reinício, principalmente do Campeonato Brasileiro. Ô Ney, pode ir ali, por favor. Não, só para trazer o Ney né? A gente tá falando aqui de Minas Gerais. O Ney tem uma passagem muito boa pelo Cruzeiro, uma passagem longa, né? Pelo Cruzeiro, pelo futebol mineiro em geral. Mas eu gostaria de perguntar especificamente do Cruzeiro. Como que você viu, Ney, toda essa coisa que aconteceu no ano passado, vem acontecendo nos últimos anos ainda, né? E até hoje está respingando aí nessa política do Cruzeiro. Esse extra-campo, como que você, né, com as passagens que tem aqui, encarou tudo que aconteceu com o Cruzeiro, principalmente no ano passado, que culminou com essa queda na Série B? Alexandre, primeiramente, eu vendo de longe, a primeira coisa eu vejo como muito pesar o que aconteceu com o Cruzeiro, né? Como você falou, eu tive a oportunidade de trabalhar no Cruzeiro durante 10 anos, né? Passando por todas as categorias. E assim como eu falei do Goiás há um tempo atrás, nesse período todo, o que mais caracterizava o Cruzeiro no mercado, e eu sou prova disso, né? Durante esse período que eu trabalhei, eu não tive nunca um mês de atraso, mesmo trabalhando na base, tendo contato com os profissionais, né? Também o Cruzeiro, ele era no mercado, ele tinha essa fama e muitos jogadores e muitos profissionais que queriam trabalhar no Cruzeiro. Então, primeiramente, eu vejo com muito pesar. Embora eu tenha muitos amigos ainda do Cruzeiro até hoje, eu não fico procurando essas pessoas para me informar sobre o Cruzeiro. O que eu vejo o tempo todo é através da imprensa, através de vocês, o que aconteceu com o Cruzeiro. Então eu vejo com pesar. Mas, ao mesmo tempo, né, eu vejo que agora o Cruzeiro tem uma oportunidade enorme, teve uma nova eleição, embora essa eleição, né, o novo presidente, o Sérgio, entrando agora seja até o final do ano, mas a gente já vê que o clube já começa a respirar outros ares, né? A gente percebe que está o Pedro, né, do supermercado ajudando de novo, né? Eu vendo aí a formação da diretoria do clube, a gente vê a volta do Lidson aí como vice-presidente, que o Lidson tem uma história bonita aí dentro do clube. Estou falando isso porque eu convivi dentro do clube, tinha esse contato com essas pessoas que eu estou falando, né? Está muito bem servido hoje na comissão técnica, né, com um treinador que conhece a Série B, que é daí de Minas Gerais, que é o Anderson, que tem um bom trabalho, já tem um currículo interessante e tem um respaldo aí também do Ricardo Drupes como diretor de futebol, a volta do Davidson agora também, do David, para ajudar aí. Então eu acho que está começando a criar um cenário favorável para que o Cruzeiro realmente, né, coloque o pé dentro de uma Série B, né? Já não é o momento mais de ficar lamentando a queda. Eu acho que a realidade agora é uma realidade de encarar a Série B,
que é uma competição muito difícil, né? O Cruzeiro não vai retornar para a Série A apenas com o nome que tem, né? Então precisa de muito trabalho, mas eu vejo assim, né, agora nas novas notícias, né, que está criando um ambiente legal. Parece que politicamente o clube já está mais tranquilo depois da eleição, e me cabe ficar de longe torcendo para que o clube se restabeleça e que o Cruzeiro volte para a Série A, que é o local do Cruzeiro, né? Ô Ney, ainda sobre o Cruzeiro, até tinha outra pergunta para te fazer, mas já que entramos no assunto aqui, nós falávamos hoje pela manhã da questão de problemas envolvendo renovação por exemplo, do goleiro Fábio. Aí paga-se percentual pro empresário dele, e isso acertado entre as partes não é o menor problema, mas aí dinheiro repassado também a outros intermediários, uma baderna desgraçada, e arrebentaram com o Cruzeiro. Você imagina que o Cruzeiro, pela sua experiência como treinador, sabendo que o Cruzeiro hoje tem uma dívida que chega próximo a 1 bi, você acredita que o Cruzeiro levaria quanto tempo, o Ney, pela sua experiência, para agora nas mãos de um novo presidente, com parcerias, com um treinador sério, com um diretor de futebol sério, que conhece um clube, conhece de mercado? Quanto tempo você acha que o Cruzeiro pode levar para voltar a ser o Cruzeiro, o grande campeão Cruzeiro, dos clubes que mais conquistaram títulos nos últimos 20 anos? Olha, Everton, em relação à dívida, né, embora a dívida do Cruzeiro seja uma dívida alta, mas a gente sabe que todo clube brasileiro está devendo, e devendo muito, né? Mas eu acho que o Cruzeiro já começou a se ajustar. Primeiramente teve uma sindicância, né? Em cima dessa sindicância, o clube já está afastando as pessoas que ele acha que tem que afastar. Depois dessa sindicância, agora já teve uma eleição, né? Como eu falei anteriormente, né, as pessoas que estão assumindo o clube são pessoas de responsabilidade, né? E acho que o futebol ele volta muito, né, em função do resultado dentro de campo, né? Então aí que eu falo que o Cruzeiro tem que botar os pés na Série B, né, e esquecer o que passou e viver a Série B, porque começa a ter que dentro da Série B ter resultado, né? Vão além do acesso do Cruzeiro, que é o mais importante. A gente sabe que é um clube que vai ser exigido de jogar bem, o seu torcedor vai querer sempre todo ver o Cruzeiro na frente da tabela, e isso tudo, e essas questões econômicas, tudo é esquecido quando começa a competição, e ela é esquecido para o bem, e ela é esquecido para o mal também. Para o bem, né? Se começar a ganhar, cria um volume. A gente sabe que a torcida do Cruzeiro vai para o estádio, vai corresponder, vai lotar o Mineirão, né? Vai fazer festa na arquibancada, né? Então eu acho que para esse retorno e a recuperação a longo prazo, vai precisar de imediato um desempenho dos jogadores da equipe dentro de campo, né? E a gente acredita que isso vai acontecer, né, principalmente devido à estrutura do clube, dos diretores e principalmente da comissão técnica, que aí está. O Vitor Martins, nosso colega, o Ney, ele mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte: eu cobria o Ipatinga em 2005 e 2006, época que o Ney era treinador lá. Lembro de fazer uma matéria com ele sobre estatísticas do adversário. Como ele e a comissão técnica analisavam tudo dos adversários, o que parece comum hoje era novidade há 15 anos. Ou seja, ele está dizendo aqui que você levava DVD portátil para o Ipatingão com vídeos do Cruzeiro para você mostrar para seus jogadores e tal. Ou seja, ele fala de um Ney Franco estudioso, de um Ney Franco acima da média, que está à frente do seu tempo. É um baita de um elogio a você. E eu já quero aproveitar, em cima do que o Vitor Martins disse aqui, elogiando o seu trabalho, seu interesse, sua entrega, seu empenho pela produção. Como é que foi esse período de treinamento para você, de aperfeiçoar e de reciclar na Granja Comari, para tirar suas licenças? Como é que foi esse período? Por mais que você conheça futebol, que você estude futebol, num período do curso, você absorve muita coisa nova, Ney? Bom, deixar um abraço pro Vitor aí,
né? Legal a lembrança dele. Ô Everton, é o seguinte, eu sou formado em educação física, depois tem minha história na base, onde eu aprendi muito na base, com grandes treinadores, né? Mas o curso da CBF, ele veio num momento muito interessante dentro do futebol brasileiro, né? Porque há 10 anos atrás ninguém sabia como se formava um treinador no Brasil. Ou ele era um profissional que tinha acabado de jogar o futebol, né? Pendurava a chuteira e ia para campo para ser treinador, ou ele era oriundo de uma escola de educação física. No caso, eu sou oriundo da escola de educação física. E aparecia, de repente, um outro ali com uma outra profissão. A gente já tem, por exemplo, jornalistas que foram treinadores, né? Eu digo que esse curso da CBF, ele veio num momento bom. Primeiramente, hoje a gente sabe que a gente tem um caminho. Hoje, quem quer ser treinador do futebol brasileiro, ele tem um caminho. Ele tem que passar, né, por esse caminho da CBF. E bons instrutores, a gente teve uma oportunidade agora no momento que a gente discutiu o futebol mundial, as metodologias de treinamento lá de fora, a gente vem profissionais de fora, da Itália, de Portugal, principalmente, da Espanha, da Alemanha, né, para a gente ter essa convivência, essa troca de experiência, e a gente tem muito, durante o curso, a experiência de conviver com muitos treinadores, e nesse momento de convivência, a gente troca muita informação, né? Além do conteúdo, né, que a CBF propõe, né, os professores, você tem essa oportunidade de comunicação, que é um fator que não tinha no Brasil, né? Há 6, 10 anos atrás, um treinador praticamente não tinha esse contato com o outro, né? A não ser no momento que ia jogar contra. Então, ele tem um grau de importância. Então, eu passei, né? Hoje eu sou um treinador, eu tenho essa certificação PRO, né? Eu fui um dos primeiros treinadores de futebol brasileiro com essa certificação de PRO. Além de ser estudante, também sou um instrutor, né? Já dou aula também os alunos que estão fazendo a C, a B, a A, né? Então, para mim, foi uma experiência espetacular e foi uma reciclagem no momento certo, né? Então, mesmo tendo trabalhado muito tempo no profissional, na base, foi um momento de reciclagem. Para mim, foi muito interessante o clube, logicamente que a gente adquiriu mais conhecimento. Ô Ney, você falou de algumas particularidades que a gente vai ter nessa temporada, nesse restante de temporada, né? A gente não sabe ainda exatamente como vai ser, quando vai recomeçar, mas a gente sabe que vai faltar dinheiro para os clubes que já estão com o Pires na mão há muito tempo, vão ficar ainda com a situação mais difícil por conta dessa paralisação. A gente sabe que vai ter certamente uma sequência de jogos maluca por conta do aperto mesmo, num calendário que também já é bastante complicado. E a gente não sabe ainda direito como é que vai ser a volta aos treinos, né? Os times vão voltar, quanto tempo eles vão ter, de fato, para retomar o preparo físico, porque os jogadores ficaram muito tempo parados. A gente já tá vendo nos clubes que estão voltando aos treinos um número elevado de lesões. Hoje mesmo o Atlético anunciou 2 jogadores já que se machucaram nos treinamentos. Então, assim, uma série de problemas que eu acho que podem jogar o nível do Campeonato Brasileiro dessa temporada um pouco para baixo. A gente tem visto aí nos últimos anos, no último ano principalmente ficou muito evidente, o Flamengo, o Palmeiras, esses clubes com mais dinheiro se distanciando ainda mais dos outros. Você acha que por conta dessas particularidades, esse Campeonato Brasileiro desse ano, além de se esperar um campeonato com um nível um pouco mais baixo, ele pode ser mais afeito a surpresas, a times de menor expressão voltando a talvez até brigar pelo título, a brigar na parte de cima da tabela por conta dessas circunstâncias? Ou você acha que os times com mais dinheiro vão ter ainda mais facilidade por conta da diferença que existe hoje entre os clubes Palmeiras, Flamengo, principalmente para os demais? Eu parto do pressuposto, né, que independente da parada ou não, da fórmula da disputa ou não, do tempo, estará sempre na frente aquela equipe que tem jogadores com mais qualidade técnica, a equipe que tem a sua estrutura, tenha boas comissões técnicas e também que tenha condição de manter, né, as programações de pagamento, né, de premiação dos atletas em dia. Então isso é um somatório, né? Mas basicamente quem tem mais qualidade técnica, né? Então eu acho que independente de quando começar o brasileiro e a forma como ele vai ser disputado,
essas equipes, mais uma vez, vão começar na frente como favoritos, né? O caso do Flamengo, do Palmeiras, né? Esse ano eu tô vendo o São Paulo mais estruturado, né? Talvez o Atlético Mineiro aí com a estrutura que tem e a chegada do São Paulo, e o Internacional está começando a temporada muito bem também. Eu, no Goiás, o meu trabalho é o trabalho de um clube, né, que tem que ser feito Goiás, de repente chegar e surpreender, né? Então eu acredito muito nesse trabalho nosso de campo, que a gente possa ter um desempenho melhor no campeonato que foi ano passado, né? Como vocês já disseram na própria entrevista, o Goiás, mesmo com um orçamento menor, ele deixou para trás muitos clubes grandes com um orçamento muito maior e dentro do futebol. Nosso desafio em mais uma temporada. Agora, uma coisa que parece que a gente não vai ter muito problema nessa temporada é essa questão da janela do meio do ano. Então, eu acho que um clube como o Goiás, a gente não vai perder muitos jogadores, né? Se discute aí talvez a saída do Léo Senna, né? Mas a gente também está atrás do mercado para trazer outros atletas. Então, eu acho que uma equipe fora desse eixo Rio-São Paulo e o Atlético que está na Série A e a equipe lá do Sul, que é o Grêmio, que tem o Renato há muito tempo fazendo um bom trabalho, e o Inter, né? Esses são os favoritos. Mas a gente, como você citou, nós do Goiás, Fortaleza e o Bahia, o próprio Ceará, pode de repente vir aí e surpreender nesse campeonato, no mínimo beliscar uma vaga aí para uma Copa Libertadores do ano que vem, que é o grande desejo nosso. Ô Ney, com relação até ao Brasileirão do ano passado, se minha memória não está me traindo aqui, você no Goiás, o Roger no Bahia, vou colocar na conta aí o Rogério Ceni, que teve uma curtíssima passagem aqui pelo Cruzeiro, mas começou e depois terminou a competição pelo Fortaleza. Para 2020, são os únicos que também permanecem para no cargo de treinador. Como a gente tem essa incerteza de calendário de quando recomeça, se vai ter uma insegurança de data, assim, com relação ao espaço de tempo entre as partidas, você acha que dá para tirar algum tipo de vantagem com relação a isso, de serem técnicos que já conhecem há um bom tempo o grupo, apesar do Goiás ter passado aí por uma reformulação também? Eu acho que sim, Léo. Eu acho que essas três equipes, Goiás, Fortaleza e Bahia, no mínimo tem condição, né, no mínimo de repetir, né, a participação no Campeonato Brasileiro, né? Nós estamos falando da equipe, né, do Fortaleza, que terminou em 9º, nós terminamos em 10º, e se não me engano o Bahia terminou em 11º, né? O Bahia teve um primeiro turno do Brasileiro muito bem, e depois deu uma caída no segundo turno. E o Goiás, ao contrário, eu não estava trabalhando no Goiás desde o início da temporada do Brasileiro. Eu assumi o Goiás ali na 9ª rodada, na 10ª rodada do campeonato, né? E a gente cresceu, e a gente fez um segundo turno muito interessante, né? Então eu acho que essas três equipes, né, por ser três equipes que têm estruturas, né, são três equipes hoje que têm o pagamento em dia, os salários em dias, a premiação dos jogadores em dias, e três treinadores com a comissão técnica que vão ter a oportunidade de dar continuidade no trabalho. Eu acho que essas três equipes podem de repente surpreender dentro do Campeonato Brasileiro e ficando numa posição até melhor. E e no nosso caso a gente vai fazer uma aposta muito grande, principalmente em termos de Copa do Brasil, né, que é uma possibilidade, embora a gente sabe que é uma competição muito difícil, principalmente depois quando entra as equipes que estavam na Libertadores, mas acho que vai ser um ano, né, e se a gente tiver essa oportunidade de priorizar a Copa do Brasil em determinado momento, logicamente numa segurança dentro do Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer isso. Ô Ney, só aproveitando essa deixa, eu conversava com uma pessoa com bom trânsito na CBF na semana passada, e ela me falava que uma das ideias para o calendário que vai ser proposta aos clubes, dependendo aí de quando puder ser retomado o cenário do futebol nacional, é a de redução da Copa do Brasil, para que ela se mantenha, a não ser os jogos da terceira fase que já foram disputadas as partidas de ida,
daqui em diante a competição continuar toda com um jogo único, como foi nas 2 primeiras fases. Você acha que isso aumenta ainda mais a possibilidade para você e do Goiás? Não, eu acho que não. Acho que no nosso caso, não. Eu acho que no nosso caso era interessante manter, né, o jogo de mata-mata, né? Eu acho que fica uma competição mais justa, né? E é uma competição que, embora você vai enfrentar grandes equipes com qualidade técnica, como eu falei anteriormente, principalmente quando entra as equipes da Libertadores, mas 2 jogos você tem tempo de recuperar. Você vai mal numa equipe, você tem uma possibilidade de fazer, né, um jogo fora e dentro de casa, né? Dentro de casa não vai ter muito impacto a questão da torcida, porque pelo que está se desenhando, todos os jogos vão ser com a ausência do torcedor, mas para mim seria mais interessante, né, com a equipe do Goiás ter 2 jogos. Muito bem, são 8h41. A gente vai chegando ao final desse papo aqui com o Ney Franco, e sempre um papo extraordinário. Mas antes da gente liberar o Ney, ô Ale, o Ney disse que durante esse período lá em Orlando, ele tocou um violão, fez um som e tal. Pô, deixa eu ouvir o Ney cantando aí, Ale. Tem uma lembrança aqui, ó. Lembrança do Ney Franco. Vai, toca aí. Tava na beira do caos, tava na beira do mal. É música autoral, né, Ney? É sua. Rapaz, na beira do caos. Ô, Ney, tá bom, tá afinado, hein? Qual que é a outra aí, Ale? Toca a outra aí pra gente, cara, por favor. Tem ele mandando aqui um Knocking on the Heaven's Door. Vamos lá. Meu amigo vai cantar aí com a gente, hein? On Heaven's Door, on the high. Ah, não, essa o Ney tá só tocando, não tá cantando, não. Ele tá só no violão, rapaz. Não, ó, tá cantando sim, ó. Tá no violão. Mas... Ney, é roqueiro mesmo e dos bons, hein, Ney? Pois é. Os momentos de hobby, né? Quando era jovem, adolescente, meu sonho era ser jogador de futebol, né, ou músico, né? Acabei não sendo nenhum dos dois, acabei trabalhando com futebol, como treinador, e hobby, né, em casa, a gente pega o violão, fica com a família, minha esposa toca piano, eu tenho uma filha de 9 anos que tem um talento musical também, já está cantando, né? Então é um momento que o violão a gente distrai aqui dentro de casa, principalmente. Muito legal, e tem que distrair mesmo, porque o momento é de dar uma espairecida mesmo, Ney. Tem que dar uma segurada, porque não é só trabalho, não. Tem que estar com a família, tem que segurar a onda, porque o momento não está fácil. Se não está fácil para quem tem uma condição melhor, imagina para quem não tem, tá pior ainda. Ô, Ney, obrigado, boa viagem de retorno para você, já no final de semana. Se cuida da família. E em breve a gente fala novamente. Muito sucesso para você no Goiás, e vê se libera o Léo Senna lá, porque a torcida do Atlético já tá doida para ver ele com a camisa preta e branca. Não, beleza, Everton. Um abraço para você, pro Léo Gomide, pro Vinícius, pro Alexandre. Foi um prazer participar do programa com vocês, tá? Um abraço a todos e cuidem-se.